Olá, bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar na Carta aos Gálatas, mas não só como um texto antigo, sabe? A gente vai ver como ela é, na verdade, um projeto revolucionário, o projeto de uma nova criação. E vamos entender por que essa carta é, sem dúvida, um dos pontos de virada mais cruciais de toda a Bíblia. A carta aos Gálatas já chega com uma pergunta que vai direto ao ponto, né? É possível, depois de começar uma jornada no espírito, tentar de alguma forma terminar ela na força da carne? Pensa só, o perigo que os Gálatas estavam correndo era exatamente esse: dar um passo para trás, tentar completar com esforço humano aquilo que só Deus poderia ter começado. Então vamos entrar na primeira sessão, o dia seguinte à fé. A grande questão que Gálatas coloca na mesa é a seguinte: tá, a pessoa creu, e agora? O que acontece na vida dela depois daquele momento da justificação? Como é que se vive o dia a dia dessa nova realidade? Olha que interessante, durante os primeiros 20 anos da igreja, existiu um período que a gente pode chamar de tolerância do espírito. O que era isso? Foi um tempo em que as práticas da antiga aliança, sabe, as coisas da lei, ainda meio que se misturavam com a nova vida em Cristo. Era como se Deus estivesse dando um tempo, pacientemente esperando a ficha cair, esperando que a verdade não fosse só uma ideia na cabeça, mas algo vivido de verdade, na prática. Só que essa fase, ela tinha data para acabar, não era para sempre. Tava chegando um momento em que era preciso ter clareza, sabe? Uma definição. E isso estava se tornando absolutamente necessário para os primeiros cristãos. Essa mistura toda simplesmente não podia continuar. E é aí que a gente entra na segunda parte, o fim da tolerância. É exatamente aqui que a carta aos Gálatas entra em cena. Pensa nela como um marco, um basta, um ponto final naquela fase de tolerância. Ela chega para declarar de uma vez por todas que a separação entre a lei e Cristo era necessária. Não dava mais para misturar os dois caminhos. Era impossível. E a nova realidade que Paulo apresenta, nossa, era radical. Olha só essa frase: em Cristo não há judeu nem gentio. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todas aquelas identidades antigas, aquelas divisões, fossem culturais ou religiosas, tudo isso foi superado. Acabou. Algo completamente novo tinha surgido. Uma identidade única, em Cristo Jesus. Isso nos leva à terceira sessão, o Evangelho do Espírito. E aqui tem um ponto muito importante. Gálatas não está só corrigindo uma doutrina errada, não. A carta está introduzindo uma dimensão crucial da fé, o Evangelho do Espírito. E atenção, não é um outro evangelho. De jeito nenhum. É a dimensão de dentro, a dimensão subjetiva do único e verdadeiro evangelho. Então, vamos lá. O ponto crucial é esse aqui. O Evangelho do Espírito não é sobre o que aconteceu na salvação. É sobre como se vive a vida cristã. É pegar a verdade da redenção e aplicar ela por dentro, sabe, no nosso dia a dia. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, a gente tem o Evangelho objetivo, aquilo que Cristo fez por nós. A redenção, a justificação pela fé, é o fato consumado. Do outro lado, o Evangelho subjetivo é sobre como Cristo vive em nós. É a aplicação diária, a santificação pelo Espírito. E o foco de Gálatas é totalmente nessa segunda parte. Ok, vamos para a quarta parte, o projeto da nova criação. Beleza, a gente entendeu o conceito, mas e na prática? Como isso funciona? É aí que Gálatas se torna uma espécie de manual, um guia prático mesmo, com instruções bem claras para viver essa nova realidade. Bora ver os passos que a carta propõe. O apóstolo Paulo, então, apresenta 5 avisos, um depois do outro. Primeiro passo: não tente aperfeiçoar na carne aquilo que começou no espírito. Básico, né? Passo 2: cuidado para não voltar para aqueles rituais e princípios vazios do mundo. Passo 3: proteja com unhas e dentes a liberdade que foi encontrada em Cristo. Quarto: entenda que existe um conflito real aqui dentro, entre a carne e o espírito. E por último, o passo 5: reconheça aquele princípio de semear e colher. O que a gente planta no dia a dia, a gente vai colher. E olha só esse quadro. Ele resume a diferença de um jeito gritante. De um lado, a carne. Ela produz o quê? Obras. É esforço, é cansaço, é escravidão. Do outro lado, o espírito. E o que ele produz? Fruto. Não é esforço, é vida que brota. E o resultado? Liberdade. A diferença é total. Tudo bem, vamos para a quinta sessão, o lugar de Gálatas. Agora a gente vai dar um passo para trás, sabe? Ampliar o zoom. A gente precisa entender qual é o papel único que essa carta tem em toda a estrutura da Bíblia. Onde é que ela se encaixa nesse plano gigantesco? E o ponto é o seguinte: essa carta não é só mais uma carta.
De acordo com o que a gente pode chamar de ordem canônica espiritual, Gálatas é a porta. É o ponto de entrada fundamental para uma fase muito mais profunda da revelação de Deus. É a fase que vem para, de fato, completar a palavra de Deus. E aqui que vem o grande clique, o momento ahá. A revelação de Deus, ela é progressiva, sabe? Ela vai se construindo. Olha a lógica. Primeiro, o fundamento, lá nos evangelhos, com o ministério de Cristo na Terra. Depois, vem a expansão, em Atos, quando o ministério celestial dele começa. E então, o passo 3, a completação. E qual é a porta para essa fase? Gálatas. É aqui que o ministério de Paulo entra para estruturar a vida cristã. Só depois de tudo isso é que vem a consumação com João. Ou seja, Gálatas é a grande dobradiça que conecta tudo. Bom, e com tudo isso em mente, chegamos à nossa última sessão, o objetivo final. Certo, qual é então a meta de tudo isso? Para onde toda essa instrução, todo esse detalhe está nos levando de verdade? O objetivo final é um só: estabelecer uma norma absoluta, algo que vai além de qualquer distinção, seja religiosa ou cultural. Não importa mais se é circuncisão ou incircuncisão, nada disso. A única coisa que importa, o que realmente vale, é a nova criação. E essa frase, ela resume absolutamente tudo. O grande alvo do Evangelho do Espírito, o propósito final de toda essa jornada, não é só ter um comportamento certinho ou uma doutrina impecável. Não, o objetivo é Cristo formado em nós. É isso, é Cristo sendo formado dentro de cada um. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta bem prática para a gente avaliar a nossa fé. O evangelho que está sendo vivido está produzindo o quê? O esforço cansado das obras ou a vida espontânea do fruto? Segundo a carta aos Gálatas, a resposta para essa pergunta, ela revela absolutamente tudo.